Salve a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje estamos aqui para falar sobre a implantação do governo milenar de Cristo nesta terra, neste planeta. Nós comentamos na mensagem anterior a respeito da Batalha do Armagedon, onde Cristo vence todas as nações que se congregam contra Israel para lutarem, guerrear e aniquilar Israel. E após vencer todas essas nações, o anticristo, o falso profeta, é lançado no lago de fogo, no vale de Josafá. Jesus julga todas essas nações e após julgar todas essas nações, há um período de purificação e então esse período de purificação é implantado o governo milenar de Cristo nessa terra. E é sobre esse período milenar que hoje você estará recebendo revelações da parte de Deus que te trará grandes edificações. Não saia daí, fique ligadinho que hoje Deus vai falar com você no profundo do profundo, ok? Roda a vinheta, diretor. E anunciar quando aceitar. Saber em que circunstância vai reclamar o poder superior por Pois bem, aqui estamos de volta para falar então da implantação do governo milenar de Jesus nessa terra. E para isso, vamos ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 6, que fala desse momento da implantação do governo milenar de Cristo aqui nesta terra. Nesse momento, já foi julgado todas aquelas nações que se levantou contra Israel na Batalha do Armagedon, já houve o período da purificação, e após o período da purificação, de uma restauração da terra que se tornou um caos, Jesus então implantará um governo milenar, onde ele governará esta terra a partir de Jerusalém, no trono que um dia se assentou Davi. Eu quero ler Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Diz-nos assim a palavra de Deus: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui então, como nós acabamos de ler, é implantado então o governo milenar de Jesus na terra restaurada. Nesse instante aqui então, Satanás, ele é lançado em um abismo. Note bem o detalhe, é um abismo, não é o lago de fogo, não é o seu destino final. E ali ele foi trancado nesse abismo por um período de 1000 anos. E após o julgamento das nações, nós também vimos aqui a palavra de Deus dizendo
claro e objetivo que do período da grande tribulação, aqueles que não receberam a marca da besta e permaneceram fiel a Jesus também entraram nesse governo milenar. Tanto os que morreram não negando Jesus, não aceitando a marca da besta, quanto os que também viveram, mas não se curvaram à besta e permaneceram fiel a Jesus. Eles entram neste governo milenar. E nesse governo milenar, o próprio Jesus governará esta nova terra a partir de Jerusalém. E eu gostaria de falar alguns detalhes bastante interessantes a respeito desse período milenar, a respeito desse governo maravilhoso que eu e você faremos parte dele. Isaías, o que mais fala a respeito do Messias na antiga dispensação, também não foi diferente. Na antiga dispensação, ele é um dos que mais fala do reinado do Messias nesse governo milenar. Isaías é o profeta que traz bastante detalhes desse governo que perdurará por 1000 anos. Eu gostaria de ler aqui já então, em Isaías capítulo 2, versículos 1, 2, 3, até o versículo de número 5. Olha o que Isaías diz a respeito deste governo milenar. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações da terra. Eita, coisa maravilhosa, né? Todas as nações da terra prestarão obediência, submissão a este governo. Verso de número 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Neste período aqui, todas as nações irão para Jerusalém para aprenderem, para serem ministrados pelo próprio Jesus. Ele estabelecerá uma lei sobre esta terra. Ele implantará uma constituição justa. Ele implantará um governo que verdadeiramente trará essa paz. E ele mesmo ensinará, ele mesmo instruirá. Você já pensou que uma coisa maravilhosa, né? As pessoas, os povos, as nações indo para Jerusalém para aprender com o Messias. Verso de número 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aqui sim haverá verdadeiramente paz. Ele está dizendo aqui que todas as armas de guerra serão transformadas em ferramentas de trabalho para arar a terra, para cuidar da terra. Não se terá mais espada, não se terá mais arma de guerra. Um verdadeiro reinado de paz, de justiça, de equidade. Você prestou atenção num detalhe que é justamente isso que o anticristo está querendo propor antes desses mil anos. É por isso que ele virá como o Cristo. Ele virá prometendo tudo isso que só Jesus pode fazer. Vamos ver mais outro aspecto bastante interessante deste reinado milenar também, que é coisa maravilhosa. A natureza e os animais serão transformados. Haverá uma mudança significativa, uma mudança profunda, até mesmo nos próprios animais e na natureza. O que eu costumo dizer é o seguinte, que esta terra do governo milenar, ela será similar, a mesma coisa que o jardim
do Éden. Olha só o que a palavra de Deus fala a respeito dos animais nesta época. Isaías capítulo 11, do versículo 6 até o versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, que é a cobra, né? E o já desmamado meterá a mão na cova de um basilisco, ou seja, de uma serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês vão perceber aqui que até os animais serão totalmente transformados, voltando às suas origens, como foram criados lá no Éden. Não se terá mais animais carnívoros. Todos os animais se tornarão herbívoros, comerão ervas. Olha que coisa maravilhosa. Aqui está dizendo aqui que uma criança vai conduzir junto um leão, um urso. Está dizendo que uma criança que está amamentando, ela vai pegar em uma serpente e essa serpente não lhe fará dano algum. Outra criança vai enfiar a mão na toca de uma serpente e essa serpente não lhe picará. Tudo será transformado, tudo será mudado. Reconheceremos nesse período como foi a vivência de Adão e Eva lá no verdadeiro Éden. Coisa maravilhosa, né? Vamos ver aqui também outro detalhe bastante interessante deste reino milenar de Jesus aqui na face da terra. Haverá verdadeiramente alegria. A alegria que nós temos hoje aqui, ela é efêmera, ela é passageira. Quando as pessoas querem um pouco de alegria aqui, eles têm que fumar, têm que cheirar, têm que beber, têm que se prostituir. E tudo isso gera destruição do próprio corpo, da própria alma, nos prejudica, nos distancia de Deus. E é uma paz passageira, é uma alegria passageira, é uma alegria efêmera. Neste período aqui, nós teremos verdadeiramente a alegria que vem do Senhor, a alegria de Deus, pois estaremos com Ele. Olha que coisa maravilhosa. Isaías capítulo 12, versículos 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Ainda Jeremias fala desta alegria. Jeremias capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que Jeremias diz desta alegria que teremos nesse período. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a voz de júbilo, alegria, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. Não haverá mais humilhação, será uma verdadeira alegria, será uma verdadeira paz. Eita, coisa maravilhosa, né? Mas também vivendo no reino de Jesus, podendo ver Jesus, podendo contemplar Jesus, será uma coisa maravilhosa. Outro aspecto desse reino milenar de Jesus aqui nesta terra será um reino de santidade. Não terá todas essas imundícies no nível que tem hoje, no dia em que estamos vivendo. Isaías capítulo de número 4, do versículo 3 ao 4. Olha o que diz:
E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar a imundícia dos filhos de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Isaías ainda diz mais, ainda no capítulo 35, versículo 8, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Coisa maravilhosa, né? Será um período em que viveremos em santidade nesta terra ainda, neste período ainda. Haverá os que pecam? Haverá. Vou falar nisso daqui a pouco. Mas estamos falando agora de todas essas proezas que acontecerão nesse governo milenar, em que eu e você reinaremos com Cristo, em que eu e você estaremos aqui como autoridades desse governo milenar, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais pranto, aonde saberemos com certeza que somos eternos, que nunca mais morreremos. Também neste reino aqui, a glória do Senhor tomará toda a terra, ou seja, a glória, a presença dele estará de uma maneira intensa, permeando toda esta terra. Isaías capítulo 35, do versículo 1 ao 2. Olha o que diz a palavra de Deus. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Ou seja, a glória do Senhor estará permeando toda esta terra. Não veremos mais lugares secos, áridos. Não veremos mais lugares feios. Não veremos mais lugares tenebrosos. A natureza, ela se revigorará. Veremos as florestas, as campinas com aquele verde vívido, águas puras e cristalinas nos rios. Será um verdadeiro paraíso. E eu e você, como autoridades desse governo. Esse reino milenar também, irmãos, será um reino de justiça e de juízo. Olha só, o anticristo, quando ele tenta implantar o reinado dele, o governo dele, que é o que ele está fazendo através da nova ordem mundial, através do grande reset, apresentando aí uma proposta de trazer paz, equilíbrio, justiça, juízo e equidade. Ele nunca conseguirá fazer isso. Note só um detalhe, irmãos. Desde sempre, a humanidade, o ser humano, ele tenta apresentar um sistema político que traga justiça, que traga juízo. Não adianta, seja comunismo, seja capitalismo, homem nenhum terá a capacidade de implantar um sistema de governo que haja verdadeira justiça. Não, homem nenhum terá essa condição. Somente Jesus terá essa condição e ele fará isso nessa terra. Mas o anticristo está querendo se antecipar e apresentar essa proposta que a Bíblia está dizendo que é Jesus que vai implantar aqui. Ele quer implantar nos 7 anos, mas será envergonhado. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito desse reinado de justiça. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Verso 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você está vendo aqui?
Preste bem atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Isaías estava falando a respeito desse reinado do Messias, muitos dos judeus não acreditaram em Jesus porque pensou que ele já viria daquela vez para implantar esse governo. Daquela vez ele veio como o Cordeiro de Deus. Você está entendendo? As profecias de Isaías, ela fala das duas vindas de Jesus. Uma vindo como Cordeiro e outra vindo como Rei para governar entre as nações. E eles deram mais crédito a essa. Eles queriam um Messias que viessem para implantar já naquela época o governo a Israel. Por isso que muitos rejeitaram a eles. Eles diziam assim, não, mas não é isso que Isaías fala do Messias. Fala que ele governará as nações, ele terá poder sobre todo esse planeta. E eles então acharam que Jesus era um impostor, mas eles não se ligaram nesse fator, que Isaías apresenta as duas vindas de Jesus, uma como cordeiro e outra como leão, o leão da tribo de Judá. E aqui, quando ele está falando o governo, ou seja, o principado está sobre os seus ombros, ele está falando agora desse período, desse governo milenar, e não de quando ele veio como um cordeiro para ser morto na cruz do Calvário. Então é importante entender a Bíblia nesses aspectos, para não incorrermos nos erros dos próprios judeus, dos próprios escribas, que eram os intérpretes das Escrituras. Então Jesus, ele cumprirá essa palavra que nós costumamos ler aqui a respeito de Jesus, nesse período do 1000 anos, porque esse governo será aqui nessa terra, será de lá de Jerusalém, será no trono que Davi sentou um dia. Coisa maravilhosa, né? Outra coisa, um aspecto bastante interessante que eu gostaria de passar para vocês a respeito do governo de Jesus nesse período do milênio aqui, é que eu e você, nós, os salvos, nós faremos parte desse governo como autoridade. Nesse período aí, preste bem atenção como vai ser uma coisa linda e interessante. Nós viveremos com seres humanos normais aqui. Nós, os salvos, nós, a Igreja de Cristo, estaremos em um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, nós faremos parte desse governo milenar de Jesus. Eu e você, nós seremos a autoridade, porque nesse período haverá aqui governantes, haverá juízes, haverá as autoridades, haverá tudo, como tem hoje na terra. Só que todas as autoridades que estarão governando nessa época, seremos nós. Eu e você, nós seremos autoridades nesse governo. Só que diferente dessas autoridades de hoje, nós governaremos junto com Cristo aqui, em um corpo incorruptível. Nós entraremos, nós, a Igreja de Cristo, entraremos no milênio em um corpo glorificado. O corpo glorificado é aquele corpo que Jesus acordou com ele na manhã de domingo após a sua ressurreição. E eu e você entraremos no milênio com aquele mesmo corpo, um corpo glorificado. Aleluia! E somente nós, os salvos em Cristo, seremos autoridades e governaremos seres humanos normais, comuns, que nascerão e viverão aqui nessa época. Só que nessa época aqui, as pessoas terão aquela mesma longevidade que tinha na época de Adão, na época de Noé. As pessoas vão viver 700 anos, vão viver 800 anos. A Bíblia fala no próprio livro do profeta Isaías que uma pessoa nessa época, um humano normal, que nessa época morrer com 100 anos, vão dizer assim: como morreu jovem essa pessoa. Olha só, o cara morre com 100 anos, as pessoas vão ficar admiradas, morreu muito jovem. Por quê? Porque nesse período, por incrível que pareça, com Satanás preso, ainda haverá pecado. As pessoas que estarão aqui ainda pecarão. Você está entendendo? E os que pecarem sofrerão consequências desse pecado. Mas o governo em si, que estará reinando e dominando todos os países, nações, cidades dessa terra aqui, serão nós, com um corpo glorificado. Ali então não haverá políticos como tem hoje, porque nós seremos os políticos desse governo. Você está entendendo? Hoje os políticos entram lá para o quê? Para roubar, para se enriquecer, para fazer injustiça, para maltratar, para matar, para fazer iniquidade. Os que estão lá no STF, nós estamos vendo o que eles estão fazendo. Os que estão lá em Brasília, nós estamos vendo o que eles estão fazendo. Nesse período do governo milenar aqui,
todas essas pessoas, seja deputado, senador, juiz, embaixador, desembargador, todos serão da Igreja de Cristo. É a igreja glorificada, a igreja que entrou para governar com Cristo no milênio. Eita, coisa maravilhosa! Eu fico aqui imaginando que coisa linda, que coisa maravilhosa, que eu e você viveremos nesse tempo. Vale a pena, meu irmão, passar pelo processo, vale a pena permanecermos firmes. E olha só, e nesse período aí todos terão que ir para Jerusalém de ano em ano, para fazer ali, participar das festas das cabanas. A festa das cabanas, ela acontecerá regularmente no período do milênio. E aí, então, todas as nações terão que ir para lá, né? Todas as nações, ou seus representantes, ou uma boa parte de todas as nações, vão para Jerusalém para as festas das cabanas, né? E aí, então, o que acontece, né? As pessoas comuns vão pegar um avião, vão fazer as suas viagens de navio, seja lá do que for. Agora, eu e você, nós estaremos no corpo glorificado. Eu e você, para sair, se tivermos aqui, no caso, numa região como o Brasil aqui, e formos para Jerusalém, a gente simplesmente vai, num abrir e fechar de olho. O nosso corpo sai daqui e se apresenta lá em Jerusalém. Coisa maravilhosa, né? O corpo glorificado, ele tem uma peculiaridade. Ele é diferente de um corpo espiritual. Porque o corpo espiritual não se toca, não se apalpa. E o corpo glorificado, ele pode ser apalpado. O corpo glorificado, se eu quiser comer comida, eu como. Se eu quiser passar 100 anos sem comer nada, eu passo. Se eu quiser beber água, eu bebo. Se eu quiser passar 20 anos sem beber água, eu passo 20 anos sem beber água. Você está entendendo? O exemplo disso foi dado no corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou num corpo glorificado. Os discípulos estavam trancados dentro de uma casa. O que aconteceu? Sem abrir porta, janela, ele passou pela parede e entrou. Disseram assim, é espírito, é espírito, é espírito. O que ele disse? Não sou espírito não. Pode tocar aqui, espírito não pode ser tocado. Veja um buraco na minha mão, pode me apalpar, pode me tocar, eu estou aqui, não sou espírito. Esse é o corpo glorificado. Jesus se apresenta para eles na praia, do nada. Eles estavam lá assando um peixe. Jesus chega ali e come peixe com eles também, com esse corpo glorificado, e de repente desaparece. É esse corpo que eu e você vamos ter nesse milênio. É esse corpo que eu e você reinaremos com Cristo aqui nesse período. Nesse período aqui será um período de paz, será um período de regozijo, será um período de alegria. Vale a pena, meu irmão, passar essas lutas, vale a pena passar essas tribulações, mas entrarmos nesse governo milenar. E em nome de Jesus Cristo, se prepare, aguente essa luta, aguente essa tribulação, só mais um pouquinho de tempo. Eu e você, logo, logo, seremos autoridades nesse governo milenar. Amém? E nós vamos prosseguir ainda, falando de outros detalhes do milênio, porque eu vou chegar agora na parte final do milênio. E aí, então, muitas pessoas estão perguntando assim, pastor, haverá pecado no milênio? Pastor, haverá corrupção no milênio? Pastor, haverá morte no milênio? Pastor, como que vai ser essa história? Satanás diz que vai ser solto depois desses 1000 anos. Ele vai conseguir juntar gente? Ele vai conseguir enganar multidões? Mesmo essas pessoas vivendo num governo tão bom quanto esse? Mesmo as pessoas vendo essa terra maravilhosa, eles vão cair no engodo de Satanás, eles vão cair na cilada de Satanás. É sobre isso que eu vou falar agora na segunda parte, na parte final desse milênio. E aí vocês vão entender tudo o que vai acontecer. E todas as perguntas que vocês tiverem para fazer a respeito do milênio, já podem deixar a pergunta fixada aqui embaixo, aqui, porque eu vou utilizar essas perguntas para estar montando o estudo da segunda parte final sobre o milênio. Existem coisas interessantes dessa segunda parte, porque daí você vai entender o que vai acontecer no final do milênio, com todas essas pessoas, o que vai acontecer com o diabo e o que vai acontecer com todas as pessoas que estiverem ali, o que será de nós e onde nós viveremos a eternidade. É no céu? Não, onde será que vivemos a eternidade? Tudo isso você vai saber com riquezas de detalhes e referência bíblica. Não
perca, tá ok? Amanhã você não pode perder, que vai estar assim um negócio muito impactante, as revelações da parte final do milênio e como entraremos na eternidade. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, outras pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor precisam ouvir esta mensagem. E em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal. Você que não é inscrito, me ajude aí, eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aqui no nosso canal, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Quer conversar comigo? Pode fazer isso pelo Instagram, tá bom? Faça isso pelo Instagram e eu falo com você lá no direct, eu te respondo as suas perguntas por lá também, eu oro por você lá também. Me siga lá. E também no Instagram, dia sim, dia não, eu coloco mensagens de 2 a 3 minutos, mensagens que são respostas de Deus para a sua pergunta daquele dia que você está inquieto, precisando de uma resposta de Deus. Entra lá no meu Instagram para você ver quantas mensagens de 3 minutos tem lá e o quanto Deus vai te responder. Talvez você está pedindo uma direção para Deus e lá no Instagram, em 3 minutos, Deus vai falar com você. Deus vai te responder, amém? E se você tem sido abençoado por esse ministério e quer nos ajudar, aqui ó, afixado no topo dos comentários, está a maneira de você abençoar esse ministério, este trabalho aqui. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu aguardo todos vocês amanhã para a segunda e última parte do milênio. Amém? Um beijo no teu coração.